A casa migrante, ela nasce de uma interpretação da sociedade atual, na verdade. Hoje, se você pergunta para uma pessoa onde você quer construir a sua casa, ela vai te dar uma resposta. Daqui 5 anos ou 10 anos, a resposta já é diferente. Os desejos mudam o tempo todo e por isso a casa migrante. É uma casa que pode estar aqui, como pode estar na praia, como pode estar na serra, como mesmo eu falo às vezes, pode estar no topo de um edifício. Essa coisa do nomadismo mesmo, assumido em forma de arquitetura. O projeto é um projeto modular e com isso essa possibilidade de amanhã, acabando a mostra, desmontar ela e remontar em outros lugares. E a mesma coisa acontecendo como ponto de vista de moradia mesmo. E como partido arquitetônico dessa casa, eu acho que acima de tudo tem uma coisa aqui que eu trago da minha formação, é que a arquitetura é composta de luz, sombra e pessoas. É porque isso reduz a uma coisa muito mais natural. E aqui na casa, por exemplo, a luz ela setoriza o espaço, ela entra pelas paredes, ela lava as paredes, a própria claraboia em cima da cama, ela traz essa conexão com a natureza, de você poder deitar e olhar para o céu, e essa luz que passa pelo painel de madeira trançada vem lavando e desenhando sobre a casa. Seu projeto, numa mostra, com uma visitação gigantesca, como a gente tem aqui, ele tem que causar em cada pessoa que entra aqui a sensação de lá. Cada pessoa que entrasse aqui, eu queria que ela entendesse que aqui pode ser a casa dela, e que ela se sinta em casa, e que ela sinta o aconchego, e que ela não queira mais sair, de certa forma. Mas também, além de tudo, também é uma estratégia de trazer nessa casa a minha leitura como arquitetura, a minha leitura de mundo, a minha leitura estética, o meu desenho, o detalhamento, o traço, tudo isso trazendo e me representando, de certa forma. E essa questão da natureza presente aqui dentro e presente circundando a casa, ela foi sempre agregada ao projeto. Eu entendia que isso era uma potencialidade do espaço. A árvore da chegada, as árvores mesmo que estão em cima da claraboia e mesmo a árvore que está dentro da casa. Ela passa a fazer parte e ela passa a trazer uma relação que não está só enquadrada pela janela. Eu queria que a árvore parecesse que ela sempre esteve ali, que ela não foi colocada e ela não foi colocada de fato, mas que a arquitetura abrisse espaço para ela. Então eu tenho essa fenda por onde ela passa e as coisas funcionando numa sintonia. Arquitetura e natureza funcionando nessa sintonia. Eu acho que essa relação de uma construção efêmera, de certa forma, ele traz essa vanguarda, ele traz essa questão dessa leitura, essa leitura de mundo que é volátil. Essa casa daqui 6 meses ela não seria igual, ela não seria a mesma leitura, ela seria diferente, será diferente. E esse modo de construir, a gente construiu essa casa em 2 meses e meio, então também é um desafio, porque a própria construção, canteiro de construção, é o mesmo canteiro de detalhamento. Então a gente detalha na própria parede como a esquadria vai encaixar com o piso, porque é tudo muito acelerado. E a gente, quando começa a entender isso, as coisas começam a caminhar. Então essa construção em alta velocidade, junto com esse processo de leitura quase que momentânea e depois uma demolição. A gente tem uma preocupação aqui dentro que é, claro, o caráter sustentável dessa demolição. Então por isso que a casa, ela se desmonta e pode ser de novo usada, com tudo que está aqui dentro. Porque hoje em dia a maior quantidade de resíduo é gerado pela construção civil. Inclusive, quanto mais a gente aproveitar os edifícios existentes e aproveitar aquilo que já existe, a gente vai chegar mais perto de uma sustentabilidade. A arquitetura na vida das pessoas, eu acho que, acima de tudo, é criar um recinto. E eu falo desse termo porque é um termo que eu aprendi em um período dos meus estudos que eu não entendia no começo, que é essa coisa de definir aquilo que o ser humano está dentro, onde ele está, dentro e fora. E a arquitetura está em função disso, porque não necessariamente é uma mega edificação, não necessariamente é um espaço construído. Às vezes é uma simples linha que define onde a pessoa está dentro e onde ela está fora.